Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando dessa quinta rodada, a penúltima, né, na fase de grupos da Libertadores da América, e falando sobre o Flamengo vencendo pelo placar de 4-0 e convincente essa vitória do Flamengo no Maracanã e com 7 pontos ganhos aí, juntando com o Palestina aí, e também ultrapassando o Bolívar no saldo de gols, né, que pode aí, dependendo dessa última rodada, que pode garantir o Flamengo na liderança, né, e pode classificar, né, que dependendo de suas forças, o Flamengo pode se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Tá bom, pessoal? Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso programa no YouTube, no Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas com vocês, e também aos sábados com o programa ao vivo, às 11 da manhã, para a rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube, também pelo site radioinsc.com, pela Dial 98.7 FM, também pela Radiosnet, falando tudo sobre futebol carioca, né, falando tudo sobre futebol brasileiro em primeiro lugar e trazendo as notícias para vocês, ok? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Flamengo que goleou contra o Bolívar e voltando à zona de classificação, vencendo contra a equipe do Bolívar e também, né, goleando, né, diga-se de passagem, goleando contra a equipe boliviana pelo placar de 4-0, que tivemos aí no primeiro tempo, inclusive, né, que a gente, né, tivemos aí que o Flamengo não deu nenhuma chance pro Bolívar, inclusive que a gente tivemos aí, né, vencendo pelo placar de 4-0, convincente, né? Uma vitória que tendo a situação que nós sabemos disso, né? Em que o resultado do Flamengo e o resultado, né? Que mantém a equipe do técnico Tite viva na competição, né? Na Copa Libertadores da América, dependendo de suas forças para tentar chegar à fase oitavas de final da competição, e que temos aí o placar foi quase construído totalmente no primeiro tempo, né? Quase construidamente toda na primeira etapa, né? Diga-se de passagem, com os gols aí do Gerson, a 1 minuto de partida do primeiro tempo, o Ayrton Lucas e Cebolinha, né? Os gols do Flamengo, inclusive. E o Pedro completando o placar, o resultado no Maracanã. Então, na classificação, o time do Flamengo subiu para a segunda colocação do Grupo E com 7 pontos, o mesmo número de pontos do que o Palestino, né, inclusive, né, que perde nos critérios de desempate, né, e o Bolívar continua com 10 pontos na primeira colocação. Só que, para a gente falar aqui, para a gente mencionar a situação aqui, de que o time do Flamengo ultrapassou a equipe do Bolívar em saldo de gols, né? Então depende aí do resultado na última rodada entre o Bolívar e o Palestino. E se por acaso o time do Palestino ganhar seu jogo e o Flamengo vencendo contra o Bilionários, aí o Flamengo é o primeiro colocado na fase da competição da Libertadores, na fase de grupos da Copa Libertadores. Esse, né, esse é o cenário. Esse é o cenário que nós temos aqui. Então, temos aqui com o gol do Gerson, 1 minuto de partida, aí do Lucas, 38, e o Everton Cebolinha aos 43, todo do primeiro tempo, e o Pedro aos 11 da segunda etapa, marcando gol para a equipe da Gávea. Então, o Flamengo conseguindo esse resultado. E vamos falar aqui do primeiro tempo de jogo, para a gente dar uma resumida sobre esse jogo aí entre Flamengo e Bolívar, porque nos primeiros minutos iniciais, que o Flamengo deu um tom, assim, de uma forma que o time do Flamengo jogaria durante essa primeira etapa, né? Durante a primeira etapa que aconteceu. O Cebolinha fez uma boa jogada individual na esquerda, encontrando o Gerson na pequena área, dominando e marcando gol para o Flamengo, né? E o time do Flamengo tendo mais, né? Tentando conseguir mais, chegando aí, né, tendo uma concentração mais no ataque. Também né, temos aqui com a Arrascaeta, que ficou perto de ampliar, né, que foi para fora, né, que também teve aí outra chance para Arrascaeta, que teve a defesa do goleiro Lamp, inclusive, né, o goleiro Lamp defendeu do chute do Arrascaeta e também do Pedro, o Pedro é que mandou por cima do gol do goleiro do time boliviano. E a equipe do time do Flamengo
só pra gente falar aqui de uma questão em que o Flamengo, é, no primeiro tempo, que o time do Bolívar toca passes, né? Que é um time que tem uma esquema tática bem organizada. E o time do Bolívar tocando passes, né? Explorando muito mais aí o espaço deixado nas costas dos zagueiros do Flamengo, que é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, que tem essa dificuldade e tendo esses erros que precisam ser corrigidos. E aí, tendo uma reação ensaiada, né, num chute do Partido Rodrigues, que bateu na trave e voltou para a defesa do goleiro, o Agostinho Rossi, e aí, né, que o time do Flamengo teve as chances, né, que o time do... No entanto, a defesa do time do Bolívar continuou muito desorganizada, o Flamengo tentando fazer passes aqui para fazer as jogadas também, explorando também pela esquerda, porque é a ponta para o iceberg também, né, por conta do jogador Cebolinha, e também de um detalhe muito importante, né, que o time do Bolívar sendo mais, né, tendo a situação do time do Bolívar, que é um time organizado na frente, mas a defesa do Bolívar também estava desorganizada, né, diga-se de passagem, e cedendo espaço e a pressão do Flamengo na saída de bola. Na saída de bola, o que acontece aí? Então, e, e a pressão do Flamengo pela saída de bola surtiu efeito por isso. E tendo aí aos 37 minutos, no lance que o Ayrton Lucas conseguiu o rebote na área para ampliar, e minutos depois, aí, aos 43, né, o De La Cruz atrapalhou a saída de bola do Ramiro Vaca no ataque e a bola sobrou para o Pedro, deixou para o Cebolinha para fazer o gol, fazer o terceiro gol da equipe do Flamengo pelo placar de 3-0, né? Diga-se passagem, o Flamengo tendo a situação pela pressão na saída de bola, que a gente sabe por quê, e que a torcida quer ver isso, porque teve lances também que a torcida não gostou, a torcida ensaiou vaiar os seus jogadores, vaiar até o Tite, né? Diga-se passagem pelo toquinho de um lado, toquinho pro lado, isso é uma coisa que não combina, né? E aí, no segundo tempo, o Flamengo voltou um pouco mais recuado, sofrendo alguma pressão do Bolívar, né? Que não demorou para tomar a dianteira no gol do, 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 do Pedro, né? Que o Pedro recebeu um bom passe do Gerson, ampliou a vantagem, o time do Flamengo fez os 4-0, e a intensidade, né? Teve as situações com as entradas aí dos jogadores do Flamengo, inclusive, né? Os jogadores do Flamengo que entraram, né, teve aí a substituição ainda do primeiro tempo, com o Davi Luiz em campo, ainda do primeiro tempo. Tivemos aí o Ayrton Lucas, Luiz Araújo, o Gabigol e o Lohan entraram na partida, né? Para conseguir ter mais intensidade do jogo. E o Lohan, que é um bom jogador, é claro, que para tentar fazer de uma intensidade muito grande, né? E aí, sob medida, tendo uma coisa, melhor dizendo aqui, para a gente falar aqui do Flamengo, que a gente tendo uma intensidade no jogo do Flamengo, e pelo lado boliviano, que não conseguia articulações, né, de uma reação que errava passes e se apoiou nas tentativas de lances individuais, por conta do jogador brasileiro Bruno Sávio, né? Bruno Sávio, camisa 10 da equipe deles, que pouco surtiu efeito contra aquela marcação cerrada do Flamengo, né? Que botou aí o, o jogador aí, o Igor Jesus, para fazer uma marcação, para ter uma marcação, né? Assim, muito bem, né? De uma marcação para conseguir, para fazer, para não tentar, para não conseguir, né? Para fechar os espaços para que o Bolívar não possa está nos ataques. E o técnico continuou imprimindo um forte ritmo até o final e poderia ter feito mais gols, inclusive aí na segunda etapa, mas o bom chute do Ayrton Lucas parou na trave, né? Que foi assim, no primeiro tempo, que seria, né? Seria 4-0 para o Flamengo no primeiro tempo, seria de 5. E aí no segundo tempo teve de um nível, né, um pouquinho abaixo que teve do primeiro tempo, mas o Flamengo conseguiu aí um resultado muito importante, em que o Flamengo vai encarar contra o Amazonas na próxima quarta, na Copa do Brasil. Na semana seguinte, contra o Milionários, no Maracanã, pela Libertadores, porque tivemos aí a suspensão do Campeonato Brasileiro, lógico, que não teremos aqui as rodadas 7 e 8 por conta da calamidade que aconteceu aí
lá no Rio Grande do Sul, que nós vamos comentar tudo sobre isso aí no programa de amanhã, no programa Conversa de Torcedor, ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, tudo sobre isso. E também, né, também acontecimentos aí. Então, e também amanhã temos aí de uma homenagem ao Apolinho, o Washington Rodrigues, que nos deixou, né, de uma vitória do Flamengo, né? Nos deixou com o Flamengo vencendo, né? Uma coisa que a gente vimos aí o Flamengo vencendo e o Apolinho nos deixando, né? O comentarista mais ouvido do Brasil, o Washington Rodrigues, né? Então, que nós vamos fazer essa homenagem para o Apolinho e que amanhã, a partir das 11 da manhã, teremos aí uma homenagem para ele, inclusive. Então, né, temos aí essa vitória do Flamengo, né? Uma vitória em homenagem ao velho Apolo, o Washington Rodrigues. 4-0 Flamengo. Flamengo lutando pela classificação, o Flamengo conseguindo um resultado importantíssimo para as pretensões de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2024. Flamengo segundo colocado, né? Segundo colocado com 7 pontos ganhos, mas também num saldo de gols maior, né, do que o Bolívar, inclusive, né? Se o Flamengo conseguir uma vitória simples e garantindo, se o Flamengo garantir aí a vitória e, por exemplo, o Palestino ganhar o jogo contra a equipe do time do Bolívar, aí sim o Flamengo consegue a sua primeira colocação na fase de grupos na Copa Libertadores, tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal de YouTube, também fortalecendo nosso trabalho. E não esquecendo que Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas aqui no Conversas Torcedor Notícias no YouTube e também aos sábados ao vivo, às 11 da manhã, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Muito obrigado a todos, também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioinSC.com, pela Radiosnet e também pela Dial 98.7 FM, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela grande companhia, fique com Deus e muito obrigado a todos em mais um pós-jogo. E até o próximo pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, com certeza, com você sempre ligado na gente. Muito obrigado a todos e valeu, galera!